Essa semana eu tive uma conversa com um homem que se diz crente. Diz assim, ele não diz exatamente que é crente evangélico, mas ele diz assim: eu sou cristão, não tenho dúvida disso. Mas eu não vou para a igreja. Eu exerço o meu cristianismo em casa, sozinho com a minha família. Eu não tenho dúvidas de que essa pessoa não está isolada. Apesar dela se isolar da igreja, ela não está isolada no sentido de que muitas outras pessoas também têm pensado assim no nosso tempo. E eles formulam um cristianismo que é a parte da igreja. E eles acham que é possível viver na igreja, mas não como se fala hoje em dia na igreja, a igreja institucionalizada. E criaram uma outra categoria. Então existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, segundo a palavra de Deus e a tradição de toda a história da igreja, ela se dá por meio de instituição. E a instituição não é um mal em si. A instituição foi deixada pelo próprio Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que aquele que subiu foi também o que desceu e deixou a igreja apóstolos, presbíteros, pastores e mestres, para que estes homens pudessem equipar os santos. Então, os santos são equipados na igreja por meio de pastores e mestres. Eles não vivem sozinhos à parte da igreja. Foi a igreja que foi confiado também os sacramentos, tanto da ceia do Senhor quanto do batismo. Então, aqueles que advogam uma vida à parte da igreja, ou eles vão advogar, inclusive, que tem autoridade, isso seria uma loucura, para instituir, para administrar batismo, santa ceia e a disciplina, ou vão viver sem estas grandes bênçãos do Senhor. Então é óbvio que este documento de fé está correto quando diz que não há salvação fora da igreja. Eu prefiro ainda o texto da Confissão de Fé de Westminster, que diz: não há salvação ordinariamente fora da igreja de Cristo. Isto porque nós precisamos colocar casos excepcionais, como, por exemplo, o ladrão da cruz do Calvário, que não teve tempo de se unir à igreja visível e mesmo assim foi salvo. Mas são casos muito pontuais. Ordinariamente, as pessoas salvas estão na igreja. Como já vimos também, isso não quer dizer que todas as pessoas da igreja estejam salvas, mas as que estão salvas estão na igreja. Ordinariamente é assim que Deus instituiu a forma, não somente da salvação, mas também da santificação. Então, em seguida, depois de demonstrar a necessidade, ele fala da importância. Você precisa e você tem benefícios, porque você é cuidado, você é abençoado, a igreja ela te serve, ela te instrui, ela é como uma mãe que dá o leite materno e nós crescemos na igreja. Mas aí, para que não fique nenhuma dúvida a respeito de quão isso é importante, ele diz na última parte: para observar melhor tudo isto, o dever de todos os fiéis é, conforme a palavra de Deus, separar-se daqueles que não pertencem à igreja e juntar-se à assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Especialmente na reunião santa do Senhor, no dia do Senhor, nós devemos nos separar dos ímpios e nos congregar com os justos. Isto deveria ser um trabalho diário. Cada vez mais nós temos menos contato com aquelas pessoas que não amam aquilo que nós amamos e odeiam aquilo que nós odiamos, e passamos a ter contato com as pessoas que têm este mesmo propósito de vida. Isto é natural. O documento de fé, ele só vem declarar aquilo que naturalmente deveria ser feito pelos crentes. Amar a Deus é amar as pessoas que amam a Deus e que desejar estar perto delas. E isto, naturalmente, nos afasta daqueles que não desejam as mesmas coisas que nós desejamos. Então, é um fruto natural da fé. Ele diz, por fim: este dever deve ser cumprido, mesmo que os governantes e as leis das autoridades contrariem, e mesmo que a morte ou a pena corporal seja a consequência disso. Como muitas vezes nós já citamos aqui, o período da pandemia nos fez pensar neste último ponto. Quando os governantes lançavam mais um decreto e diziam que nós não poderíamos
nos reunir, nós sempre dissemos: isso está errado. A igreja não pode se submeter a este tipo de tirania, porque o Estado não tem poder sobre a igreja. A igreja é o ministro de Deus de outra esfera. O Estado tem a obrigação de guardar a igreja, de fazê-la preservar e também incentivar o seu crescimento, mas nunca o poder de fechá-la. E os irmãos que advogavam que aquela doença, que era uma doença de fato mortal, seria motivo para que toda a igreja deixasse de congregar, eu queria ler mais uma vez para que vocês entendam o que o texto fala. Este dever deve ser cumprido mesmo que os governos, ou seja, mesmo que as autoridades nos proíbam e as leis das autoridades o contrariem, e mesmo que a morte ou a pena corporal sejam a consequência disto. Então não caiam nessa de ficarem em casa por algum tipo de medo de morte ou de coisa semelhante. Nós devemos, no dia do Senhor, estarmos aqui juntos, reunidos, para a santa convocação ser atendida. Obviamente, com todos os cuidados que sejam requeridos, de acordo com cada período em que estamos vivendo. Se é período de paz, segundo a paz. Se é período de guerra, segundo a guerra. Se é período de pandemia, segundo as necessidades sanitárias da época. Mas nunca poderíamos deixar de nos congregar. Louvado seja Deus, porque a nossa fé é uma fé viva, histórica e bíblica. E nós nunca nos submeteremos a nenhum outro, senão Cristo. Amém.